Pega sua caneca, esquente o seu chá, sente na poltrona e vamos conversar. Chá com Livros está no ar. E seja bem-vindo a mais um Chá com Livros aqui na Literária Mais. Esse é o programa onde a gente sempre bate um papo bacana com alguma escritora, leitora, uma mulher literária que vem falar aqui sobre livros, sobre esse universo literário. E a gente vai bater aqui um papo com a Tayene de Paula, que é uma escritora multiartista, inclusive aqui, minha vizinha aqui do Ceará, na cidade chamada Aquiraz. Ela é formada em letras pela Universidade Estadual do Ceará, transita aí entre literatura, artes visuais, teatro, quadrinhos, né? Então é uma múltipla linguagem aí, e a gente vai bater um papo super interessante com ela a partir de agora. Olá, Tayene, tudo bem? Olá, Seja bem-vinda aqui no nosso Chá com Livros, e olha que surpresa, a gente mora aqui pertinho, já te vi nas feiras literárias do Ceará, e só te reconheci agora, porque eu olhei aqui para a tela e disse, conheço esta menina. Então, olha aí como as coisas são interessantes, né? A gente já se cruzou aí em outros ambientes e estamos aqui agora conversando. Eu já fiz aqui uma breve apresentação sua, mas eu sempre gosto de perguntar para as minhas convidadas, para pedir, aliás, para as minhas convidadas falarem de si. Então, fala aí para a gente quem é a Tayene de Paula, mulher, e quem é a Tayene, escritora. bom, eu sou a Tayene de Paula, moro em Aquiraz desde sempre, e isso afeta um pouco a minha escrita, porque eu gosto muito de misturar o gótico com o regional, e sou formada em letras, sou atriz, sou ilustradora, escrevo dramaturgia, contos, poesia, histórias em quadrinho, zines principalmente, que o meu foco atualmente tem sido zines, com o meu projeto, o Bestiário Lanígero, que é onde eu coloco as minhas produções do que eu chamo de humor. Muito bacana, né? Você faz muita coisa, um monte de coisas aí, como você mesmo fala na sua biografia, você é uma multiartista, né? Eu acho isso muito bacana e tenho certeza que saem muitos projetos interessantes dessas suas múltiplas habilidades. Mas eu queria que você começasse falando um pouquinho para a gente sobre as zines, né? Porque a zine, ela é uma publicação, acho que ela é muito democrática, porque ela é um jeito de você publicar ali de forma independente, de forma, assim, bem simples mesmo, e é uma maneira de você levar a sua literatura, às vezes, quando você não tem um outro caminho, uma outra forma, e eu, particularmente, acho muito bonitinho também a zine, né? É um tipo diferente de livro, de literatura. E aí eu queria saber quando foi que surgiu essa coisa das zines para você, né? Foi uma coisa por necessidade, foi uma coisa que você trouxe porque você queria mesmo fazer as zines, então surgiu essa curiosidade aqui agora. Bom, eu fazia, acho que comecei a fazer em 2023, quadrinhos para a internet. E o foco era um dia publicar esses quadrinhos da forma mais tradicional. Só que eu fui vendo quanto isso era difícil e fui pensando em outras possibilidades. Aí eu acabei entrando em contato com a cidade, porque eu via como era difícil publicar, mas depois que eu fui entendendo tudo por trás, né, toda a cultura da zine, de ser mesmo, de se orgulhar de ser uma coisa mais marginalizada, de ser uma coisa mais diferente, eu gostei muito e decidi que ia continuar produzindo zines de forma independente mesmo, até onde tivesse criatividade. Eu acho. Aí hoje em dia tenho estudado várias formas de fazer zines diferentes. Bacana. E eu aí até nas zines. peguei umas aqui.
E aí você faz zines de diferentes tamanhos, de diferentes formatos, com diversos temas, né? Você brinca muito com essa coisa aí de fazer diferente mesmo. Sim. Muito bacana. E aí, assim, você falou que a sua escrita ela vai muito para esse lado do gótico, né? Para esse lado mais sombrio e etc. Da onde foi, assim, qual foi o momento que você percebeu, assim, que, poxa, eu gosto disso aqui, é isso aqui que eu quero escrever? Acho que desde a adolescência, que pode não parecer, mas eu já tenho 30 anos, então já faz um bom tempo que eu gosto dessas coisas góticas, sombrias, e participo de eventos desse tipo. Sempre foi um meio que eu estive inserida, né? Convivendo com as pessoas, com essa literatura. Então, quando eu resolvi escrever, acabou saindo mais com essas influências já automaticamente. É interessante, né, a gente ver que eu acho que todo autor ele já tem assim uma inclinação para algum gênero, né? E aí eu acho que não adianta a gente fugir disso, é você realmente abraçar aquilo que você gosta de escrever e ir em frente. E a gente sabe que tem público para tudo, né? Para todo tipo de literatura sempre vai ter quem leia, sempre vai ter quem goste, sempre vai ter realmente ali aquele público específico, né? E aí eu queria te perguntar assim, quais são os seus projetos nesse momento? O que você está fazendo realmente de literatura, de teatro, de encenação, de interpretação? Então fala aí para a gente um pouquinho sobre os seus projetos atuais, o que você está desenvolvendo nesse exato momento. Atualmente eu tenho produzido mais um volume de zines, né, que é da minha coleção de zines góticas, que vai ser um próximo volume sobre as bruxas, que sempre eu trago algum personagem sombrio. Então já tem vampiros, tem zumbis, agora vai ter bruxa também. Também estou com a pré-venda do meu livro de poesias, que mistura sensualidade com morbidez, que é o Imoralidez. Ele está numa campanha de pré-venda. Até coloquei aqui o cartazinho com ele aqui. E estou tentando, com um grupo de teatro do Eusébio, produzir também mais uma das minhas dramaturgias, que é o Casa Mortes. Muito bom, né? São projetos bem interessantes. E como é que você lida com com essas múltiplas habilidades que você tem, né? Porque geralmente as pessoas que têm múltiplas habilidades, que têm essa criatividade muito aflorada em áreas diferentes, às vezes dá conflitos, assim, porque é tanta coisa que você quer fazer ao mesmo tempo. Eu queria saber se com você acontece isso, assim, de às vezes você ficar, nossa, o que eu faço agora? Porque às vezes é tanta coisa para fazer que a gente fica meio perdido. Acontece isso com você ou você lida super bem, assim, com essas múltiplas habilidades aí que você tem? Eu, às vezes, me sinto muito doida mesmo, porque se eu pego um projeto, eu quero fazer tudo dele. Eu quero escrever, eu quero diagramar, eu quero fazer as ilustrações, eu quero fazer todo o marketing, fazendo atuação e tudo que eu puder fazer, e fico muito chateada por não ter, quando eu não tenho mais habilidades para completar isso. Por exemplo, me falta habilidade musical e eu fico doida. Porque sempre já faço tanta coisa, né? Mas às vezes dá esse conflitozinho. Mas no geral é bom, porque eu consigo resolver tudo sozinha. Sim, eu também particularmente, assim, a maioria dos meus livros sou eu que faço diagramação, que faço capa, que faço tudo. Eu gosto, né? Eu gosto de ter o domínio, de dizer assim, sou eu que vou fazer, porque eu sei o jeito que eu quero. Que às vezes você contrata uma pessoa, mas a pessoa não consegue captar aquela ideia que você quer. E quando é você que faz, eu acho que você tem muito esse domínio, né? De fazer do seu jeito. Então, eu também sou dessas, assim, que faço
Faço praticamente muita coisa e faço quase tudo dos meus livros também. Mas agora eu queria saber, Taiane, como foi que você ficou sabendo do desafio de microcontos e por que você se interessou em participar dele? Se eu não me engano, acho que por a gente participar das feiras, não é? Então, tem grupos em comum e acaba aparecendo para mim. Aí eu vi esse campeonato, né, de microcontos, essa atividade, e eu achei que seria muito interessante, tanto para ter esse encontro com outras pessoas, outras mulheres que escrevem, quanto para testar também. Eu gosto de desafios assim de criatividade. E foi ótimo, inclusive. Eu me diverti muito e já estou esperando mais. Ah, que bom, fico muito feliz, assim, as meninas que eu conversei hoje, né, elas falaram exatamente isso, assim, que foi divertido, e quando a gente estava preparando o desafio, uma das intenções era que fosse divertido, a gente queria que as mulheres se divertissem durante aqueles 7 dias, né, criando aquelas histórias, então eu fico feliz em saber que a gente conseguiu fazer ele ser divertido. Mas teve algum dia, teve alguma imagem, teve alguma história que você achou mais difícil de escrever ou todas foram, assim, fáceis de escrever? Teve uma que, se eu não me engano, foi a última imagem, que era alguém correndo na chuva, alguma coisa assim, que eu achei muito difícil. Então eu acabei, acho que não lembro se eu cheguei nem a fazer, porque eu fiquei pensando e nada me veio. Legal, mas e agora eu faço a pergunta inversa, né? Qual foi daquelas imagens e dos contos que você achou mais fácil e que você veio assim, você olhou para a imagem, puf, já veio a ideia. Teve algum desses assim? Acho que a da mesa, que tinha uma mesa cheia de flores, né? Uma mesa posta cheia de flores. E me veio muito imediatamente essa questão do cuidado com a casa, né? E aí me veio logo o microconto na minha cabeça assim que eu vi, que eu levei pro Mórbido de novo, mas as meninas, quando eu vi, também levaram bastante. Isso também fez eu ficar muito feliz. Nossa, a imagem de flores, isso foi muito engraçado. Isso foi muito engraçado porque, assim, eu acho que a gente conseguiu reunir muitas escritoras desse estilo, terror, suspense, né? Porque chegaram muitos contos nessa linha. E eu confesso que eu não esperava, porque tinha algumas imagens que estavam muito, assim, coloridas, divertidas, né? Tinha essa da mesa que estava, assim, super colorida, super alegre. Tinha uma também que era de 2 idosos que estavam ali super divertidos também. E por incrível que pareça, foram as imagens que mais chegaram contos, assim, mórbidos. E eu disse, nossa, mãe, eu acho que a gente conseguiu aí fazer um chamamento que veio a galera que gosta de escrever esse tipo de conto, né? Mas é muito legal. E aí surgiram muitas interações bacanas também ali entre as escritoras e tal. E você que já vem dessa coisa de zines, né, de poemas, que você já tem, assim, eu acho que um certo contato com textos pequenos, né, com textos mais curtos, assim. Você pretende continuar escrevendo microcontos? Você gosta de microcontos ou você vai ficar só por aqui mesmo? Eu gosto muito de microcontos. Eu antes até usava bastante, mas não com o intuito deles serem microcontos. Aí, as ideias que eu tinha vinham como quase microcontos, vinham muito pequenas. E aí eu ia enxertando algumas coisinhas até eles ficarem do tamanho que eu queria. Mas eu tenho achado muito divertido deixar eles pequenos. Então, eu até tenho produzido alguns depois do campeonato de microcontos. Muito bacana saber disso, né? Eu acho que os microcontos, eles têm um certo encantamento, é tanto que eu avisei lá no início do desafio de se preparem, porque microcontos é uma coisa viciante. E aí, então, a gente vai aproveitar e eu vou trazer aqui, então, a leitura do microconto, né, que você trouxe para a gente e que foi selecionado lá no concurso, que ele diz o seguinte: terror noturno. Acordou. Um filete de luz invadia o quarto.
Não precisava de monstro, não era necessário uma alma penada, nem mesmo alguém aparecer de repente. Tremeu de medo. Uma porta aberta no meio da noite, para uma mulher, já é uma história de terror. Eu achei esse ponto sensacional. Você trouxe exatamente aquela condução, né, de levar o leitor a pensar uma coisa e no final ser outra, completamente diferente. E você também trouxe esse tema, que é super atual, que é exatamente esse medo que as mulheres convivem diariamente, né? A gente vive com medo de tudo, de todos os dias. E aí eu queria saber como foi que surgiu a ideia para escrever esse conto. Eu acho que era alguma ideia que já estava aqui pela minha cabeça, que estava só esperando a hora de ver alguma oportunidade para pular. Porque sempre, eu acho que acontece com todas as mulheres, né? Você tá sozinha em casa e vê alguma porta aberta, alguma coisa esquisita dentro de casa e você sente medo. Então, era uma coisa que já estava aqui na minha cabeça já faz um tempo de explorar esse medo feminino. Aí, quando eu vi a imagem da porta aberta, me veio logo isso, né? A imagem do campeonato microcontos, veio logo isso. Lá, eu acho que eu vou aproveitar para escrever sobre isso. E ficou muito bom a história, a gente consegue sentir acho que a gente consegue sentir esse medo que a personagem, né, tá ali vivendo, esse suspense de saber o que é, qual é o medo que ela tá sentindo. Então acho que isso ficou muito bacana no conto, a construção da história como um todo. Mas agora eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre os novos projetos, né? O que você pensa em fazer? Já tem algum livro aí engatilhado, encaminhado? Já tem algum outro projeto que você já esteja executando ou já esteja aí planejando? Então a gente gostaria de saber aí o que você anda aprontando ou pensando em fazer aí para os próximos dias ou meses. Eu pretendo fazer mais zines e agora explorando também formas não lineares de contar a história, usando dessa forma das zines se comportarem, que ela pode se abrir em diversas direções, né? E usar isso para contar diversos rumos que a história pode tomar. Aí tenho estudado bastante sobre isso e ainda quero completar pelo menos 12 zines do meu projeto de humor gótico com outras criaturas. Além de escrever mais livros de poesias e, quem sabe, um de microcontos também, que tem ficado muito na minha cabeça esses dos microcontos e eu tenho produzido alguns. Acho que só. Muito legal. Inclusive, esse desafio de microcontos, ele trouxe uma série de coisas assim. Tem escritora que começou a escrever livro a partir do final do desafio, né? Está escrevendo aí romances porque se empolgou, porque quer escrever. Tem outras que já falaram comigo que disseram que estão aí continuando na escrita de microcontos, porque querem publicar o seu livro solo de microcontos. Então, surgiu muita coisa boa a partir desse desafio. Eu acho que foi aquele estalo, assim, que estava precisando para muitas mulheres se motivarem e começarem a escrever ou retomarem a escrita, né? A gente sabe que a nossa vida de artista, de escritor, é muito desafiadora, né? A gente tem que lidar com a arte, mas muitas vezes a gente tem que fazer outras coisas, a gente tem outras responsabilidades, e muitas vezes é desanimador também, assim, pela dificuldade que a gente tem de se destacar e tal. Então, às vezes, eu acho que acaba desanimando, a gente acaba ficando meio murcho. Então, acho que esses desafios, eles vêm para ajudar a motivar de novo, né? Opa, bora escrever. Então, eu fiquei muito feliz com os depoimentos das mulheres que já conversei. E eu queria que você trouxesse agora para a gente, assim, falando um pouquinho sobre a importância desse tipo de iniciativa, desse tipo de movimento, né, especialmente com a literatura feminina. A gente tem visto que muitas mulheres têm entrado na literatura, têm trazido a sua forma peculiar de fazer, de escrever. Você mesmo é um exemplo disso, está criando a sua literatura a partir de zines, né, com seu estilo próprio. Então, qual é a importância de iniciativas como essa, né, de um desafio ou de outras iniciativas que
juntam mulheres para escrever? Eu acho muito interessante quando tem esse todo cuidado de reunir as mulheres ali, elas desenvolverem alguma coisa, porque elas se entendem, né? Elas se entendem, elas se ajudam. Muitas, como no caso desse desafio de microcontos, muitas se seguiram e aumentou a visibilidade que elas tinham e ver a escrita delas, e influencia a escrita de uma com a outra. Eu acho muito importante, muito interessante esse tipo de reunião de pensamentos femininos. E quais são as suas inspirações, assim? Como foi que a escrita começou na sua vida? Em que momento você se descobriu escritora e teve alguém, assim, que te inspirou, que te motivou? Pode ser uma celebridade, um escritor famoso, ou uma pessoa mesmo comum, alguém da família. Eu, por exemplo, fui influenciada pelo meu pai, pelos meus professores, né, a escrever ali. E com você, assim, teve alguém que te deu esse start de, opa, eu posso escrever? Acredito que desde que eu era criança, eu assistia aquelas novelas mexicanas, a Usurpadora, a Madrasta. Aí eu não estava satisfeita com o final da novela e eu ia escrever como é que eu queria que fosse. E nisso eu escrevia muito. E também quando eu pegava um livro na escola, eu acabava frequentando muito a biblioteca da escola. Eu não estava satisfeita que existissem contos, porque para mim a história tinha que ser maior. Aí eu pegava os contos e ia escrever a continuação. E nisso eu fui escrevendo. Teve momentos que eu parei. De forma mais profissional e mais ativa, eu tenho feito nos últimos tempos mesmo, depois da pandemia. De influência, eu acho que eu colocaria a Marina Colasanti, que eu gostava muito dos contos dela, e como ela trazia contos de fada e terminava de uma forma diferente, mas até um pouco mórbida também, e eu ficava achando a coisa mais legal do mundo. Achei interessantíssima essa coisa de você dizer que criava outros finais, né, para as histórias, continuava as histórias, porque você não se conformava. Muito interessante isso. Não, nunca tinha conversado com alguém que tivesse me trazido isso, assim. Achei super interessante. Mas aqui no programa, Taiane, eu sempre gosto de fazer uma brincadeira com as escritoras. Então, eu vou te propor o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta e você me responde com a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Uma palavra assim, sem pensar. Então, bora lá. Uma palavra. Bolinho. Um lugar. Aquerais. Uma comida. Feijoada. Um sonho. Ser escritora. Uma decepção. Um movimento artístico. Complicado. Uma música. Uma música. Enjoy the Silence, Depeche Mode. Um filme. O Grande Hotel Budapeste. Um escritor ou escritora. Marina Colasanti. Muito bem, foi bom. Agora, me fala onde é que as pessoas podem encontrar a Taiane, onde é que as pessoas podem ver um pouco do teu trabalho, podem te acompanhar, adquirir as suas zines, os seus livros. Então, fala aí para o pessoal agora. Eu estou no Instagram pelo @bestiário_lanígero, sem acentos, ou também pela minha conta pessoal, Taiane Lanigite. Muito bem. Muito bem, então vamos lá acompanhar o trabalho da Taiane, vale muito a pena. Eu queria que você agora deixasse para a gente a sua mensagem final aqui, de repente algo que eu esqueci de perguntar, alguma coisa que você gostaria de falar, ou simplesmente aí o seu recado final para o pessoal que está nos ouvindo aqui. Primeiramente, eu queria muito agradecer essa oportunidade e também agradecer o desafio, que foi muito divertido.
e espero que tenham outros desafios também. E queria dizer para as pessoas que estão ouvindo que escrevam muito, escrevam sobre qualquer besteira que seja. Sempre vai ter alguém que vai achar legal, que vai se identificar e que vai ver que aquilo talvez não seja uma besteira assim. É verdade, muito importante isso, né? Eu sempre digo que tem público para tudo, que tudo que a gente escreve é válido e o importante é você tirar da gaveta, é você jogar no mundo, né? E aí, com certeza, vai ter alguém para ler, vai ter alguém que vai gostar. Então, essa mensagem realmente é muito bacana. E com certeza terão outros desafios. Nós já estamos aí com o próximo desafio meio que organizando já. O desafio de microcontos, na verdade, ele continua, porque a gente agora vai preparar o livro, né, a antologia, onde a gente vai publicar ali os microcontos que foram produzidos. E provavelmente, assim, eu acho que há pedidos, tem muita gente pedindo volta, continua, então pode ser que tenha a segunda versão, a segunda edição do desafio de microcontos vindo aí, né? Mas, Tayane, eu quero só te agradecer, primeiramente, por ter participado do desafio, por ter vindo aqui conversar com a gente, foi muito bom, assim, te conhecer, conversar aqui nesse momento, te conhecer um pouco melhor, e já fica aqui o convite para que você volte outras vezes para falar mais aí dos seus projetos, do que você está fazendo, né? Acho que é super interessante, as portas aqui estão sempre abertas para você, tá bom? Então, muito obrigada, e vocês que estiveram aqui com a gente, obrigada também por estarem nos acompanhando. Esse foi o Chá com Livros de hoje, mas a gente volta no próximo programa.